Chuva deixa rastro de destruição um pouco por todo o país. Até o momento estão contabilizadas 4 vítimas mortais, além de vários danos materiais. Mais de 20 casas desabaram em consequência da progressão de ravinas no município de Viana. No distrito da Vila Flor, por exemplo, várias outras residências podem ter o mesmo destino, caso volte a chover torrencialmente. O problema das ravinas no distrito da Vila Flor em Viana não é novo. Mas, segundo os cidadãos, nos últimos tempos a situação tem se agravado em função das chuvas que vão se abatendo. Vivemos aqui porque é mesmo as nossas casas, não temos para onde ir mais. A situação que ocorre é que essa ravina não era assim, era uma coisa pequenininha. O administrador da Mutamba disse que tinha que resolver outros casos, porque esse caso era caso pequeno. Conforme vê a minha casa aquela ao lado, para descer tem que descer as escadas. Nós, a população toda, é que ajuntamos esse saco para nós poder passarmos, senão não temos como. Aqui era uma via principal onde todos os táxis passavam. João dos Santos é morador do bairro da Mutamba há mais de 10 anos. Ele diz que nos últimos tempos vai gastando toda a sua economia a tentar conter a ravina que está a menos de 1 metro da sua residência. De 14 até hoje, Muito dinheiro gasto. muito dinheiro gastei. Estão a reparar, está a cair sempre, estão a reparar. Tem que pagar o mestre, tem que comprar cimento, comprar burgai, areia. A chuva deste domingo deixou ainda mais alarmados os populares. O coração fica na mão, só pensamos nossos filhos estão a vir da escola e vão ser assassinados nesse buraco e ser roubados. É um tremendo barulho, é mesmo medo. Nós dormimos assentados, a pensar no dia do amanhã. O medo é aquele que não estamos a dormir, as nossas casas vão, nossos filhos vão com água. Só nesta zona de Viana já são mais de 2 dezenas de casas destruídas e tantas outras correm o mesmo perigo. Podemos dizer mais de 20 casas. Além dessa aqui, aí também temos outras casas que estão ali. Temos outras casas que já foram também com água. Vai piorando cada vez mais, porque naquela via também, ano passado, também tem uma ravina grande que também as casas também estão a partir. Mas essa aqui é a ravina principal que nós estamos a lutar com ela. Os administradores, o nosso próprio governador provincial, que vela por isso, que eles tomam a peito e prestam atenção no serviço que até vezes me faz, para meterem a mão aqui, para ver se conseguem fazer um trabalho limpo aqui. Tentamos obter alguma explicação da parte da administração do distrito, mas a instituição se encontrava fechada. Seguranças de um local informaram-nos que, dada a chuva, os funcionários não compareceram ao local de trabalho. Entretanto, a chuva neste ponto de Luanda não poupou até mesmo a entrada da administração, que ficou neste estado. E hoje o trânsito esteve condicionado em muitos pontos da província de Luanda em consequência da chuva. Em algumas zonas, os cidadãos tiveram de percorrer longas distâncias para apanhar o táxi. Trânsito condicionado e centenas de cidadãos à procura de transporte. Este foi o cenário esta segunda-feira em muitos pontos de Luanda. Atendendo a estas chuvas que caíram ao longo desta noite, está mesmo tão difícil caminhar nesta via. Eu venho da Mutamba e vou para Cacoaco. Na Via Expressa, por exemplo, para além da falta de táxi, estava o preço pela corrida, que era praticado 3 vezes mais caro. Bem, não há táxi desde a Mutamba que eu venho. Achei que poderia encontrar táxi aqui na Angevia. A situação é a mesma, então vou mesmo a pé até ao desvio do Zango para ver se consigo encontrar táxi. E caso não encontre lá? Se eu não encontrar táxi, faço mesmo um doce até chegar em casa. Nesse exato momento o táxi está a 1000 kwanza. Normalmente tem sido da Mutamba até o desvio do Zango sem kwanza, mas o táxi está a 1000 kwanza. As longas filas de carros estendiam-se nos 2 sentidos, causando vários constrangimentos aos peões, principalmente aos automobilistas, tudo por causa desta lagoa. Tem chuva, isso tem sido recorrente. Quando eu vim, já quase estive no engarrafamento há cerca de 40 minutos, devido àquelas águas que estão paradas ali por frente.
Então é um engarrafamento a sério que essas águas estão a criar. Situação semelhante foi registrada em outras partes de Luanda, onde, para além das enchentes, a água acabou também por danificar várias viaturas. E 10 pessoas morreram e uma é dada como desaparecida devido às chuvas que caíram sobre a cidade de Luanda entre 15 de agosto e 5 de dezembro. A informação foi avançada hoje pela Comissão Provincial de Proteção Civil e Bombeiros durante o encontro de concertação que decorreu no Governo Provincial de Luanda. O encontro, que foi orientado pelo governador de Luanda, serviu para redefinir o plano de ação das autoridades face aos estragos provocados pela chuva que cai sobre a capital do país. Dados provisórios das últimas 24 horas indicam a morte de 2 pessoas e uma terceira ainda por se confirmar. Até o preciso momento temos o registro de 2 mortes, uma no município de Viana e outra na Samba. Temos por confirmar uma no Kazenga. Em termos de danos materiais, continuamos a fazer o levantamento. São muitas residências inundadas, são muitas ruas intransitáveis. Existe alegamento em várias zonas, muitas por nós já conhecidas, muitas que já conheceram ou fazem parte do plano de macrodrenagem do Governo Provincial de Luanda, e que todos os esforços estão a ser feitos no sentido de que haja maior drenagem e fluxo de água possível, no sentido de evitar com que haja inundações. Todo o esforço conjunto está a ser feito nesse sentido. O comandante provincial adjunto do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros avança o registro de 10 mortes e um desaparecido em Luanda desde que começou a época chuvosa. Nesta reunião fez-se um balanço geral da época chuvosa, que neste momento apresenta já com 8 até o momento que viemos para aqui, mais 2 mortes, 10 mortes e um desaparecido, várias residências destruídas. O INAMET esteve conosco e fez, no entanto, uma apresentação sobre a previsão sazonal da presente época chuvosa, apontando para o continuar do cair das águas nesta dimensão. Não com muita preocupação, mas a impermeabilidade do terreno pode fazer com que chuvas não de grande intensidade provoquem inundação num ou outro local. Bravo Mendes assegura que o Governo Provincial está a prestar o devido apoio às famílias desalojadas. As famílias afetadas, desalojadas, tenho a citar por enquanto, no Belas, temos 40 famílias alojadas num centro de acolhimento. Todas as chamadas de famílias que ficarem sem teto estão orientadas os administradores municipais, todos, a acolher e, aliás, do nosso plano de ação constam as prováveis zonas para a construção ou realocação de centros de acolhimento, portanto essas famílias vão para aí. Zonas como Zango, Vila Flor e Estalagem estão entre as mais críticas e que merecem das autoridades intervenção urgente. E o Governo Provincial de Luanda considera preocupante a situação na capital do país depois da chuva da última madrugada. O pronunciamento surge após a jornada de campo realizada pelo governador Manuel Homem, que passou pelas zonas mais afetadas. Constatamos que de facto a situação é preocupante. Tivemos a possibilidade de visitar o município de Luanda, na área da Samba, e constatamos que de facto há aí um problema na bacia do Inurado, que depois de uma análise encontraram-se as soluções, tanto as soluções imediatas quanto as sustentáveis. Visitamos também ainda no município de Luanda, na área da Boa Vista, onde temos a encosta da linha férrea, que tem elementos erosivos e que também tomamos uma boa nota e vamos trabalhar com as áreas competentes no sentido de encontrarmos a solução o mais rápido quanto possível. Visitamos também o bairro Capalanca, que tem grandes desafios de acessos
e que também medidas foram tomadas no sentido de melhorar, de atenuar as dificuldades de acessibilidade nesta fase, enquanto se espera por melhor tempo para a aplicação das soluções sustentáveis. E sobre chuva não é tudo, o Hospital Pediátrico do Sumbe, província de Kwanza Sul, voltou a ficar inundado na sequência da chuva deste domingo. Os pacientes internados naquela unidade sanitária tiveram de ser transferidos para outro hospital. As inundações na pediatria começaram a verificar-se desde a meia-noite, situação que preocupou de imediato o corpo clínico e os familiares dos pacientes, que tudo fizeram para proteger os utentes. Os doentes internados naquela unidade de saúde foram transferidos na manhã desta segunda-feira para o Hospital Geral 17 de setembro, na mesma cidade. No local ainda estão visíveis as consequências da chuva torrencial que se abate sobre a capital da província do Kwanza Sul desde a noite de domingo último. O Hospital Municipal viu-se severamente afetado com a paralisação total dos serviços depois de ficar inundado. Uma calamidade, porque as salas todas, a água está acima de 1 metro. Os pacientes começaram a ser evacuados por volta das 21, 22 horas. Pouca coisa restou da unidade de saúde. Apenas algumas camas e equipamentos funcionais estavam a ser carregados pelos técnicos. Neste momento estamos a retirar as camas, estamos a retirar as coisas que sobraram, porque aí está tudo sob águas. Medicamento, como já de se saber, uma parte estragou, porque molhou, a outra parte conseguimos resgatar algumas coisas, computadores, alguns também chegaram de entrar água assim, só conseguimos tirar e ainda está na mão da direção. A prioridade é garantir a segurança dos pacientes e trabalhadores de saúde, ao mesmo tempo em que se busca avaliar os danos totais e formular planos de recuperação da unidade de saúde. Para além do hospital, o Instituto do Sumbe e algumas residências ficaram também afetadas pela chuva intensa. Aqui danificou muitas materiais lá dentro dos gabinetes. Gabinetes na biblioteca, todas as coisas foram danificadas. Faltou apenas pedir opiniões, demais elementos peritos na matéria. Isso é que faltou. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros trabalha na localidade para a segurança dos populares. E nas últimas 72 horas o país registrou chuva nas províncias da Lunda Sul, Cabinda, Namibe, Kwanza Norte, Bengo, Kwanza Sul, Benguela, Huila e Quando Cubango. O balanço provisório do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aponta para 4 vítimas mortais, sendo 2 em Luanda, 1 em Benguela e 1 na Huila. Há ainda o registro de residências inundadas, vias intransitáveis e bacias de retenção saturadas. Vai continuar a chover, pelo que as comissões de proteção civil apelam à calma e informam que estão a fazer de tudo para mitigar as consequências. Vamos agora à previsão do tempo em todo o país nas próximas horas. Aqui está o nosso mapa. Cabinda terá uma máxima de 28 graus e mínima de 24. Zaire, máxima de 29 e mínima de 22. Uíge, máxima de 25 e mínima de 20. Lunda Norte terá uma previsão de temperatura máxima de 28 graus e mínima de 20. Malange, máxima de 26 e mínima de 19. Benguela, há previsão de chuva com trovoadas, máxima de 27 graus e mínima de 24. No Kwanza Sul, máxima de 26 e mínima igualmente de 24. Cunene, vai estar muito calor no Cunene, com máxima de 36 graus e mínima de 21.
Na província da Huila, há informação de distúrbios no aeroporto do Lubango. Em causa estão as dificuldades que muitos passageiros enfrentam vários dias para viajar. Vamos agora estender o nosso sinal para a cidade do Cristo Rei, onde está o jornalista Amaro de Jesus, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Amaro. Exatamente, muito boa noite, Rosana Miranda. Neste momento em que nos encontramos, a situação está quase normalizada, mas ainda continua a incerteza dos passageiros de domingo se vão ou não embarcar no voo que vem daqui a alguns minutos, pelo menos é a promessa que a TAG deixou para os passageiros. Informação dão conta de que os passageiros de sábado já vão embarcar no voo que provavelmente já esteja na pista. Há informações que é também um outro voo que está a receber trabalhos de manutenção na pista do aeroporto internacional da Mucanca. Nós temos connosco um dos passageiros, muitos aqui negam-se falar, mas connosco um dos passageiros, o nome faz favor? Nome? Miguel Pilatos. O senhor Miguel está há quanto tempo já à espera do voo? Estou quase há 30 minutos. Mas qual é a informação que receberam? Ainda estou na bicha ainda, até agora estou na bicha. Estou na bicha até agora. Mas vão embarcar ou não? Há previsões, vamos ver. Há previsões. Mas é um voo que já saiu, disse que vem outro. Muito obrigado. Nós temos aqui um dos passageiros que acabou de fazer o check-in, não sei se vai estar disponível a falar, mas vamos tentar a sorte. Muito boa noite, está ao telefone, connosco um outro. Senhor passageiros, muito boa noite. Já conseguiram fazer o check-in? Não conseguimos, caríssimo, não conseguimos. Qual é a informação que a TAG chega a passar aos passageiros? O problema é exatamente esse, a irresponsabilidade da companhia. Nós estamos aqui há 3 dias, não informam as alterações, cancelam os voos, não informam aos passageiros e temos de estar aqui a aturar e filas e essa situação toda, então é complicado. Mas esse check-in que estão a fazer é para embarcar ou ainda para manter apenas na esperança? Olha, nós não sabemos, porque fizemos isso ontem também. Até às 22 horas eles não informaram e não disseram o que é que se passava. E, no entanto, nós temos que passar aqui todos os dias, temos ligações para fazer e a TAG simplesmente está a se mostrar uma companhia irresponsável. O seu voo é de sábado ou de domingo? O meu é de sábado. Sábado, sim. Mas todos os passageiros de sábados ainda estão aqui? Olha, não consigo precisar. Alguns já foram saindo, foram embarcando e pronto. Estamos aqui jogados à sorte. É muita desorganização, é inacreditável. Que uma suposta companhia de bandeira demonstre tanta falta de responsabilidade. Não é possível. Qual é o nome? José Antônio. Obrigado, Sr. José Antônio. Nós temos também um passageiro. Há informações que tentaram de tudo hoje. Para estarem, pelo menos, nessa esperança, foi preciso uma manifestação tremenda. Não, eu cheguei há pouco, meu voo está normalizado. Sim. Já está cá no Lubango há quanto tempo? Eu cheguei ontem aqui. Eu não posso... Muitos passageiros, pelo menos, negam-se a prestar declarações à TV Zimbo, mas a situação já se arrasta desde o período da tarde de hoje. Os passageiros dão a informação de que a TAG não passa nenhum comunicado, só para lembrar aos telespectadores que no dia 11 de novembro aconteceu a mesma situação em que passageiros provenientes de Portugal e também de outros países que vieram passar aqui as férias em Angola, propriamente na região sul do país, com destaque ao Huila e também ao Namibe, tiveram o seu voo cancelado, tinham de viajar provavelmente às 14 ou às 15 horas ou na tarde no dia 12 e tiveram um voo adiado para o período da noite e tiveram de viajar apenas no dia seguinte. As imagens são de Pelágio Tiamba, Amaro Jesus, há 15 anos, a fazer história juntos. Saudações. Saudações, Amaro de Jesus, que nos fala a partir do aeroporto do Lubango, onde se registra alguma confusão devido ao cancelamento de voos da TAG. E ainda na província da Huila, mais de 20 mil cidadãos inscreveram-se para concorrer ao sorteio das 700 residências da centralidade da Quilemba, que acontece de 20 a 22 de dezembro. Encerrou nesta sexta-feira as inscrições para o sorteio das 700 residências da centralidade da Quilemba. A comissão organizadora chamou jornalistas para informar que o número de candidatos superou as expectativas. Foram mais de 21 mil candidaturas para 3 classes: apartamentos, vivendas geminadas e vivendas isoladas. O número das casas disponíveis mantém-se, são 700 casas. Para a tipologia apartamento, registramos um total de 7.745 utentes. Para a tipologia de vivendas geminadas, registramos 5.759 utentes.
Para a tipologia de vivendas isoladas, tivemos o registro de 7.609 utentes. Diante do número de candidatos, o sorteio que acontece ainda este mês vai ser realizado em 3 dias, no pavilhão principal da Nossa Senhora do Monte. A Comissão tinha decidido que seria apenas num dia 21, mas chegamos à conclusão de que um dia não é suficiente porque o volume de candidatos é muito grande, é muito alto e não conseguiríamos ter todos ao mesmo tempo neste espaço, no pavilhão da Nossa Senhora do Monte. Daí a separação por tipologia e fazermos em 3 dias. Vamos encontrar no primeiro dia para os 300 apartamentos, no segundo dia para as 200 moradias isoladas e no terceiro dia para as 200 vivendas germinadas. A Comissão considera que o processo correu sem constrangimentos, apesar de terem sido detectados casos de falsificação de documentos. Ainda houve utentes ou candidatos que procuraram fazer ou atravessar o rio no caminho mais direito e pontualmente fomos encaminhando essas situações anómalas às entidades competentes. No caso concreto, a polícia. A Comissão trabalha na digitalização das inscrições, cuja lista dos candidatos será divulgada nas redes sociais no dia 11 de dezembro. Os empresários nacionais reconhecem terem ultrapassado uma fase menos positiva com o governo e dizem haver agora uma maior abertura para os projetos da classe. A informação foi avançada durante a tomada de posse do novo Conselho da Confederação Industrial de Angola. Há cerca de 7 anos, o país vive uma estagnação económica. Estamos a falar de um período entre 2014 a 2022. Dados considerados ainda negativos pelo empresário José Severino, que dá exemplos da forma como hoje vive o angolano. Se nós pudéssemos contabilizar ter crescido 2,5% nos 7 anos de estagnação, teríamos crescido 20%. Ora, se não crescemos é negativo. Sendo negativo, vai-se juntar o negativo do crescimento demográfico, nós temos um déficit de 45%. Como é que se vê esse déficit? A gente basta abrir a porta de casa e ver os pobres. E ver os desempregados, ok? Portanto, é um momento em que precisamos de maior apoio às PMEs, maior apoio à agricultura familiar. Porque, independentemente do esforço de muitos dos nossos empresários tentarem fazer agricultura, hoje, se comemos, vem da agricultura familiar. E nesse aspecto, há que levar a mecanização à agricultura familiar. Não é dar tratores, isso é um erro. 40% dos tratores que foram dados já estão avariados. O novo Conselho da Confederação Empresarial Angolana, que agora toma posse, foi eleito durante a Assembleia Geral, realizada a 9 de setembro deste ano. Depois da oficialização, a classe já estabeleceu os primeiros passos. Portanto, a nossa missão é trabalhar, estabelecer parcerias com organizações com género, câmaras de comércio. O nosso foco é trabalhar com as micros e pequenas empresas, tal como disse mais uma vez o Tio Zeferino. Este grupo é que é o motor da economia de qualquer país e elas neste momento estão muito fragilizadas e é com elas que nós queremos trabalhar. Porque o país tem passado muitas vicissitudes, tivemos momentos em que o empresariado era o inimigo do Estado, mas hoje as relações estão mais harmoniosas. O Sr. Presidente da República teve a oportunidade de abrir as suas portas a algumas associações, deu sinal de que isto não se faz por unidades verticalizadas, o governo tem que ouvir mais e mais a sociedade. A Confederação Empresarial Angolana engloba 26 associações a nível de todo o país. A ideia é aumentar o número nos próximos anos. Veja, depois do intervalo, o julgamento do antigo governador da província da Lunda Sul entra na fase derradeira. Há declarantes, em parte incerta, alegadamente para não prestarem declarações em tribunal. Até já.
Começamos esta segunda parte com o julgamento do antigo governador da província da Lunda Sul, Ernesto Quitéculo. O Tribunal Supremo ouviu hoje o 12º declarante dos 17 inicialmente arrolados. Para amanhã está prevista a leitura dos quesitos. Ernesto Quitéculo responde em 2 processos separados pelo crime de peculato, enquanto antigo governador da província da Lunda Sul, entre 2017 e 2018. Está em causa uma presumível utilização de recursos do Estado em benefício próprio, segundo a PGR, durante os 11 meses que governou aquela província do leste de Angola. No julgamento conduzido pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo, estão arrolados 17 declarantes, entre eles funcionários do governo da Lunda Sul, gestores de empresas privadas e também empresários que alegadamente teriam informações importantes para auxiliar o Tribunal Supremo na descoberta da verdade. O Supremo ouviu nesta segunda-feira o 12º dos 17 declarantes inicialmente esperados. Era administrador municipal de Saurimo quando supostamente tudo aconteceu. Entretanto, fonte bem posicionada avançou à TV Zimbo que alguns declarantes mandaram-se para destino incerto e outros encontram-se no exterior do país sem previsão de regresso, para não prestarem depoimentos ao tribunal, com exceção de um que ficou impossibilitado de comparecer por razões de saúde. Mas diferente de outros casos também julgados pelo Tribunal Supremo, desta vez a ausência de declarantes não vai condicionar o seguimento das sessões, estando prevista para esta terça-feira a leitura das alegações orais e a definição da data para a publicação dos quesitos. A sentença pode ser conhecida antes mesmo do final do ano 2023. O jurista Vitorino Katumbela Sá defende que a indicação de um defensor oficioso, ao invés da seleção de um advogado por parte de arguidos ou detidos, constitui uma violação do princípio constitucional da livre escolha. A nomeação do defensor oficioso, uma violação ao imperativo constitucional dos direitos dos detidos e arguidos, é o título do livro do jurista que será apresentado esta semana em Luanda. Muitos dos problemas no campo do direito poderiam ser resolvidos caso a Ordem dos Advogados de Angola fosse potencializada com as condições necessárias para a defesa de todas as pessoas que se encontram na condição de detidos ou arguidos. Esta é a perspectiva do jurista Vitorino Katumbela, para quem o arguido por livre vontade devia ter a liberdade de escolha, porque, do seu ponto de vista, a defesa oficiosa não realiza o sentido de justiça. Na nossa perspectiva, como a Constituição da República em nenhum momento remete para uma lei especial, em como o juiz ou o procurador ou a polícia de investigação criminal tivesse essa possibilidade, este livre arbítrio de oferecer um defensor oficioso ao arguido, então devia se deixar que o arguido, por livre vontade, pudesse escolher quem pudesse acompanhar as diligências policiais e quem pudesse também acompanhar as próprias diligências judiciais, porque, ao contrário, a defesa oficiosa não realiza em nenhum momento o sentido de justiça. O atentado ao princípio da inocência e a do juízo, a banalização da solenidade do tribunal e o tratamento sem urbanidade são igualmente temas que podem ser consultados no livro que, para além dos magistrados, juízes, advogados e os oficiais de justiça, o leitor comum também pode adquiri-lo para que tenha bases de direito. É por esta razão que, se calhar, muitas das pessoas que são nomeadas como defensoras oficiosas, aquelas que são tidas pelos juízes ou procuradores ou polícia de instrução, a única coisa que pedem é que nós queremos que se faça justiça. Ao tribunal nunca se pode pedir justiça, porque o tribunal não é um pandemônio, não é um espaço onde se praticam injustiças. O simples facto de reconhecerem que querem justiça é sinal de que também se apercebem é que estão escolhidos para um ato que é injusto. Para Vitorino Katumbela, a indicação de um defensor oficioso ao invés da seleção de um advogado por parte dos arguidos ou detidos constitui uma violação ao princípio constitucional da livre escolha.
Alguém pode dizer não, mas a lei, o Código do Processo Penal prevê que o juiz pode nomear. Sim, senhora, prevê. Mas nós estamos a nos referir que é um ato inconstitucional, porque nos termos da nossa Constituição, no artigo 6º, a Constituição é a lei das leis. E no artigo 63 deste mesmo diploma legal, em nenhum momento vem plasmado em que o arguido deve estar à mercê da vontade do juiz para receber alguém que o possa defender. A nomeação oficiosa, uma violação ao imperativo constitucional dos direitos dos detidos e arguidos, é o título do livro do jurista Vitorino Catumbela Sá. A obra de 443 páginas aborda também a morosidade processual, bem como levanta questionamentos à volta da magistratura. Escritos ucranianos é a nova obra de Jorge Carlos de Almeida Fonseca, antigo presidente da República de Cabo Verde. O livro de 200 páginas foi escrito pelo impulso da guerra na Ucrânia e foi lançado pela imprensa nacional Casa da Moeda. O lançamento em Angola contou com a parceria da Fundação Piedoso. A obra já foi igualmente lançada em Portugal. Da ilha de Santo Antão, entre amigos, surgiu a inspiração para um novo livro. Não se trata de um manifesto político, como seria mais fácil pensar, mas foi escrito pelo impulso da guerra na Ucrânia. Tentei fazer uma coisa que ligasse a resistência na Ucrânia às ilhas de Cabo Verde. É por isso que o livro fala, para além de Kiev, de Kharkiv, de Kherson, de Zaporizhia, dos Fiat 16, dos Leopard 2, fala muito dos ilhéus branco e raso, dos répteis lá dos ilhéus de Cabo Verde, fala do Bana, fala da Cesária, fala do Betu, Cozinha Coração, tem muitas figuras crioulas. O livro retrata uma mulher cabo-verdiana que resolveu partir para a Ucrânia e juntar-se à guerra, tornando-se numa grande heroína. E no livro aparece, por exemplo, uma personagem, uma protagonista, que é uma crioula, uma cabo-verdiana, baixinha, que resolve juntar-se à resistência na Ucrânia. E então um dia pega de uma mochila, as sapatilhas, não tem tempo para se pintar, não se pinta muito, é baixa, e parte para a resistência. Uma espécie de representante das ilhas. Mas ela, quem é ela? É uma grua. Portanto, não é uma figura humana à nascença. É uma grua que existe. É uma grua que eu humanizo e que se torna uma guerrilheira fantástica. Não é? Adorada pelos ucranianos, não sabem de onde é que ela vem, é de uma ilha desconhecida, não é? De uma ilha qualquer ali, distante, não é? Mas ela aprende a manejar, anda nos blindados, nos carros de combate, conhece os armamentos todos, não é? E elas têm tudo, têm Mariupol, têm Buchas, têm Zaporizhia, estão na Crimeia, porque sempre que há um problema grave, vai lá a heroína da Gamboa. A Gamboa é uma praia lá de Ilha Santiago. E ela está lá. O chefe interino da Embaixada da Ucrânia em Angola mostrou-se feliz pela iniciativa e pensa fazer chegar o livro ao presidente Volodymyr Zelensky. É verdade e com certeza eu, como chefe interino da nossa embaixada, vou informar o nosso ministério, o nosso Mirex da Ucrânia. Eu penso que o nosso ministério já vai dar tratamento a este assunto. O antigo presidente de Cabo Verde acredita que a poesia e a literatura salvam o mundo e fala da necessidade de maior interação entre os escritores angolanos e cabo-verdianos. Júlia Machado, embaixadora de Angola em Cabo Verde, diz que é preciso mais trabalho para uma maior interação cultural. As relações entre os povos não se fazem só a nível das instituições. As relações entre os povos fazem-se com as pessoas. E para que essas relações cheguem às pessoas, a literatura, a cultura, de uma maneira geral, é muito importante. Os presentes ao lançamento do livro realçam as qualidades do autor da obra. Num único livro, ele apresenta o ensaio crítico, uma obra de pensamentos completamente densa. E isto é o motivo fundamental que eu me apaixono e que os leitores fundamentalmente se vão apaixonar ao ler as demais obras de Jorge Carlos Fonseca. Eu conheço os livros
técnicos, digamos assim, mais ligados à área do direito, porque em regra vamos trocando se umas ofertas de livros, eu mando-lhe os meus, ele manda-me os dele, e portanto agora da literatura propriamente dita muito pouco conheço, acho que presumo que este seja o primeiro que eu tenho contacto. As capacidades dele como escritor são muito boas, portanto ele tem uma capacidade imaginativa muito boa e eu só tenho boas coisas a dizer dele. Portanto, ele foi um belíssimo presidente também de Cabo Verde, portanto, e ele conseguiu interagir numa boa relação com Angola, onde tem uma boa comunidade cabo-verdiana. Com mais de 20 livros lançados, Jorge Carlos Fonseca é amante da liberdade, poesia, política, futebol e ciências criminais. Nasceu em Mindelo a 20 de outubro de 1950. Foi o quarto presidente da República de Cabo Verde, com 2 mandatos consecutivos entre 2011 e 2021. Durante o lançamento da sua nova obra, recebeu o certificado, passando agora a membro honorário da União dos Escritores Angolanos. O embaixador Azevedo Xavier Francisco apresentou hoje ao presidente da Bolívia, Luís Alberto Arce Catacora, as cartas que o credenciam como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola naquele país da América Latina, num ato que teve lugar no Palácio Queimado, sede do Poder Executivo na capital, La Paz. Durante o período de conversa com o estadista boliviano, o embaixador Azevedo Xavier Francisco deu a conhecer os desafios da Nova Angola e esclareceu as oportunidades de negócio que o país possui para investidores bolivianos. Na tarde de ontem, Azevedo Xavier Francisco foi ao encontro do vice-ministro das Relações Exteriores, Fredi Mamani Machaca, a quem apresentou as cartas figuradas. Para ver depois do intervalo, congoleses vão às urnas no dia 20 de dezembro. A campanha eleitoral tem sido marcada pelo conflito no leste daquele país. Até já. Estamos de volta e saiba agora que o conflito na província do Kivu Norte é o principal tema da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 20 de dezembro na República Democrática do Congo. Nos bastidores, as atenções estão voltadas para a formação de alianças políticas. É já no próximo dia 20 de dezembro que os congoleses vão às urnas para a escolha do próximo presidente da República. Félix Tshisekedi parte como favorito, mas os opositores tentam fazer aliança. Moisés Katumbi já conseguiu o apoio de vários adversários, incluindo o antigo primeiro-ministro Matata Ponyo. Há ainda outros 2 pesos pesados, Martim Fayulu, que concorre à reeleição e afirma ter sido o verdadeiro vencedor das controversas eleições de 2018, e Denis Mukwege. Resta saber se os dois poderão formar uma segunda aliança na oposição. As eleições de 20 de dezembro têm ainda um elemento surpresa. Não está prevista a realização de uma segunda volta, ou seja, uma ligeira vantagem pode ser suficiente para garantir a presidência. O conflito na província do Kivu do Norte é o principal tema da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 20 de dezembro. O grupo rebelde Movimento 23 de Março, que a Organização das Nações Unidas e outras fontes dizem ser apoiado pelo vizinho Ruanda, controla neste momento os territórios de Masisi e Rutshuru, no Kivu do Norte, motivo pelo qual não se realizarão eleições nestes territórios. O presidente Félix Tshisekedi justifica a execução dos cerca de 1 milhão de eleitores elegíveis nestes territórios, com a necessidade de realizar as eleições dentro do calendário previsto. E na Libéria, Joseph Boakai foi declarado vencedor das eleições presidenciais, vencendo o atual presidente George Weah.
Joseph Boakai, de 78 anos, venceu com 50,64% dos votos contra 49,36% de George Weah, declarou à imprensa a presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Davideta Lazana. O veterano ficou à frente do Weah por apenas 20.567 votos num universo de pouco mais de 1,6 milhões de eleitores. Weah, uma antiga estrela de futebol eleita em 2017, reconheceu a vitória do adversário num discurso difundido na emissora pública na sexta-feira à noite. Os observadores da União Europeia e da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, tinham felicitado a Libéria pelo desenrolar largamente pacífico da segunda volta das presidenciais. No entanto, a CEDEAO indicou ter registrado incidentes isolados nas províncias de Lofa, Nimba, Bong e Monte Serrado, que resultaram em ferimentos e hospitalizações. Este foi o primeiro ato eleitoral realizado sem a presença da missão da ONU, criada para garantir a paz após as guerras civis que causaram mais de 250 mil mortos entre 1989 e 2003. Os confrontos durante a campanha causaram várias mortes antes da primeira volta e fizeram temer uma vaga de violência pós-eleitoral. Entretanto, pelo menos 10 pessoas morreram após um automóvel ter avançado na segunda-feira à noite contra uma multidão de apoiantes de Joseph Boakai. O ataque aconteceu depois das 21 horas locais, quando apoiantes de Boakai comemoravam a vitória em frente aos escritórios do Partido da Unidade, no centro da capital Monróvia. A capital do Zimbábue, Harare, luta contra um surto de cólera. As autoridades já declararam o estado de emergência na cidade, enquanto a doença se propaga rapidamente por todo o país. Foram já registadas pelo menos 50 mortes. Há mais de 7 mil casos suspeitos da doença. A Federação Internacional da Cruz Vermelha afirmou recentemente que o surto começou em fevereiro na cidade de Cheguto, na província de Mashonaland Oeste, com cerca de 6.685 casos suspeitos e 136 mortes, o que representa uma taxa de mortalidade superior a 2%. Médicos e autoridades locais comparavam a atual situação com a que se verificou em 2008, que matou 4 mil pessoas e fez 100 mil infectados. Na altura, o presidente Robert Mugabe viu-se obrigado a aceitar a ajuda da oposição e a partilhar poderes. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho alertavam para o facto deste surto poder facilmente alastrar-se aos países vizinhos. As autoridades faziam um apelo à ajuda internacional. O Zimbábue carece de médicos especialistas, experientes, medicamentos e equipamento médico, mas também de infraestruturas de fornecimento de água potável. O Zimbábue é um país vizinho de Moçambique que, a 13 de novembro, anunciou que as autoridades sanitárias moçambicanas confirmaram que na semana anterior registaram-se mais de 388 casos de cólera no país, num surto que desde setembro de 2022 já provocou 150 mortos, segundo dados oficiais. A cólera é uma doença diarreica aguda causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados com bacilos Vibrio cholerae, conforme realça a Organização Mundial da Saúde no seu site, onde sublinha que a cólera continua a ser uma ameaça para a saúde pública e um indicador de desigualdade e falta de desenvolvimento social. Berlim, capital alemã, recebe a cimeira de investimento entre G20 e África. Energias renováveis e cooperação económica são os pontos-chave do encontro. Já o objetivo é claro. A África e a Europa querem trabalhar em conjunto de forma mais estreita e oferecer incentivos mais fortes ao investimento privado. O chanceler alemão é o anfitrião da Cimeira de Investimento que reúne os líderes do G20 aos de África. O objetivo é incentivar o investimento privado, sobretudo ao nível das energias renováveis e da cooperação económica. O governo alemão comprometeu-se a investir 4 mil milhões de euros em projetos africanos de energia verde até 2030. Olaf Scholz frisava que o futuro da Europa está intrinsecamente ligado ao de África, mas, e apesar deste continente estar aberto a parcerias com a Europa, o presidente da União Africana admitia que a China já conquistou o seu espaço. O presidente da União Africana apelou a uma competição positiva entre a Europa e a China pelo investimento em África. Na segunda-feira, a Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmava que o Programa Europeu de Apoio que está a ser implementado está a ajudar a criar um ambiente favorável às empresas e a mobilizar mais investimento. Compete with Africa
Foi uma iniciativa da presidência alemã do G20 em 2017, quando o então governo alemão de Angela Merkel presidiu o grupo das 20 economias mais industrializadas e emergentes. A África está fortemente centrado na boa governação e nos processos de reforma em muitos países africanos. Até ao momento, 13 países africanos aderiram à iniciativa: o Benin, o Burkina Faso, a Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Gana, Guiné, Marrocos, Ruanda, Senegal, Togo e Tunísia. A África do Sul, uma das maiores economias de África, assumiu a co-presidência. Outros países como Angola, Zâmbia, Nigéria e Quénia participam na conferência como convidados. Tempo para o desporto. A seleção feminina de handebol encerrou com vitória o Mundial que decorre na Noruega ao derrotar a Coreia do Sul por 33-31. Recuperação de bola foi a grande dificuldade da seleção diante de uma Coreia resiliente. Jogo muito equilibrado em que as angolanas tiveram de suar bastante para garantir mais uma vitória. Marta Alberto, a guarda-redes da seleção angolana, esteve em destaque com uma eficácia a rondar os 50%. O intervalo chegou com Angola a vencer com uma vantagem de 5 golos, 20-15, e a mostrar superioridade frente à Coreia, que entrou melhor na segunda parte, aproveitando os erros e os espaços concedidos pelo conjunto de Vivaldo e Eduardo. A Coreia anulava a desvantagem e encurtava o resultado, tirando partido do desacerto ofensivo das pérolas africanas. E apesar do esforço da Coreia em se manter em jogo, não deixar a Angola fugir no marcador, algum cansaço acumulado pelas suas jogadoras pesou nos minutos finais. E Angola manteve-se à frente do marcador com 2 golos de diferença, 33-31, até o apito final. A Albertina Kassoma, o principal obstáculo da defesa coreana, foi a MVP do encontro com 11 golos. E o Sagrado da Esperança consentiu a segunda derrota na Taça da Confederação ao perder por 1-0 na deslocação ao Cairo, onde defrontou o Zamalek. Depois da derrota na segunda jornada diante do Abu Salim, o Sagrado da Esperança tinha a obrigação de vencer o Zamalek. Os Lundas até entraram bem na partida, equilibrando o desafio por largos minutos. O Zamalek contava com o forte apoio dos seus adeptos, que puxavam pelos seus jogadores do primeiro ao último minuto. Os egípcios responderam ao apoio vindo das bancadas, com este golo de Zizo, que contou com a colaboração do guarda-redes Natá, que poderia ter feito melhor. Zamalek ficou motivado com o golo marcado e nesta jogada poderia ter feito o segundo tento. Na etapa complementar, Roque Sapir pediu aos jogadores para subirem as linhas, já que os diamantíferos precisavam vencer a partida, o que não veio a acontecer, e os Lundas somaram a segunda derrota na Taça das Confederações. Zamalek lidera o grupo B com 9 pontos, seguido do Abu Salim com 6 pontos. O Sagrado da Esperança é terceiro com 3, enquanto o Suar da Guiné-Conakry é último classificado, sem qualquer ponto. Estamos prestes a viver mais um Natal que é tempo de amor, tempo de harmonia, tempo de união. É aquela altura em que tiramos o melhor de nós, chamamos a nossa família e queremos exaltar esta grande data, esta grande quadra festiva. E, no fundo, é o que todos nós desejamos, que seja uma quadra festiva cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de saúde, mesmo que não haja muito dinheiro ou presentes, mas desde que haja amor e união e saúde, está tudo garantido. E são essas imagens que a TV Zimbo lhe deixa agora no final deste jornal, imagens que exaltam o amor, que exaltam o Natal, que exaltam
a união. Da minha parte é tudo, tenho de agradecer e não posso deixar de o fazer, agradecer ao Amílcar Xavier por me ter convidado a voltar a esta casa 9 anos depois, eu que passei aqui 6 bons anos, eu que tive aqui grandes momentos de crescimento da minha carreira enquanto jornalista, tive a oportunidade de fazer coisas únicas, aprendi também a fazer coisas únicas nesta casa, então é sempre um grande prazer voltar à TV Zimbo e foi um prazer enorme ter apresentado o jornal nesta segunda-feira, 11 de dezembro. A todos os colegas que me receberam com muita emoção e muito amor, muito obrigada, eu saio daqui já com o meu Natal ganho, já com o meu sentimento de amor e harmonia também ganho. E fecho com o grande slogan que está a ser utilizado nesta época: juntos fazemos história. Boa noite.